Olá, pessoal. Nós somos Joyce e Raquel, idealizadoras do podcast O Todo e o Eu. Na verdade, mais do que um podcast, é um projeto que visa fomentar as relações humanas e também as relações ambientais, né, de ecologia e o quanto que isso se conversa e se intercala nos dias de hoje, não é mesmo? Contando um pouquinho sobre minha experiência, eu sou formada em gestão ambiental, pós-graduação também em química ambiental, em estratégias de sustentabilidade, trabalho mais de 15 anos nessa área e também aí uma promotora da psicologia, né? E nessas minhas andanças encontrei essa psicóloga maravilhosa, Raquel Carvalho, que vai se apresentar um pouquinho. E aí a gente vai falar um pouco sobre qual é o contexto desse projeto Todo Eu? Certo, Raquel, querida? Oi, gente, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar fazendo esse podcast. Alguns de vocês já me conhecem, eu sou a Raquel, trabalho atendendo na psicologia clínica há 17 anos. Há 17 anos trabalhando na área de desenvolvimento humano, sou psicóloga junguiana, né? Meu encontro com a Joyce se deu há mais ou menos uns 10 anos atrás, Sim. e a gente fez esse encontro da psicologia, né, com a parte ambiental, sabendo da importância, né, da ligação do nosso desenvolvimento, né, individual com o desenvolvimento do todo, né? E hoje a gente está aqui no nosso primeiro filho, nosso primeiro projeto nascendo. Exatamente. Estou muito feliz. Espero que vocês gostem aí do nosso bate-papo. Exatamente. Eu já trouxe aqui uma colinha, Raquel, com alguns números para que a gente possa introduzir a nossa conversa, né? Então, bom, sabendo, né, que o Brasil, segundo a OMS, é um dos países que tem mais transtorno de ansiedade. Isso você já deve estar vendo em consultório, né? De acordo com a pesquisa, a gente reporta um número muito alto nesse indicador. O Brasil também se mostrou aí líder em cirurgias plásticas, né? Gente aqui gasta bastante com cirurgias plásticas e o uso crescente das redes sociais tem promovido esse número, né? Tem promovido, não, tem fomentado que as pessoas realmente vão atrás de um ideal, né, do eu. Então, o Brasil também é líder aí nesse indicador, né? E não menos importante, né, é fato que essa conexão com o ambiente virtual tem feito ali uma ruptura, né, das pessoas com a conexão do mundo natural, né? E a ideia hoje é a gente bater um papo sobre o que o mundo natural realmente impacta nesse desenvolvimento do eu, e o quanto que esse uso excessivo das redes sociais, claro, ninguém aqui está demonizando as redes sociais, né? Mas o uso de maneira não produtiva ou não sadia, pode realmente gerar pode agravar, né, esse tema da ansiedade, dessa questão dessa idealização do eu e a desconexão com o planeta, né? Porque estamos vendo aí mudança climática, desmatamento, uma série de temas agravantes. Então, esse cenário, Raquel, de profunda desconexão com o ambiente natural, as pessoas buscando ideais de imagem, crianças virando podcasters, igual a nós aqui, né? Falando dando aí conselhos, né, sobre área financeira, amorosa, crianças de 10, 12 anos, ou, né, muitas pessoas aí promovendo uma vida fantasiosa e padronizada, que a gente vai falar sobre isso também, como se todo mundo tivesse que entrar nesse lugar, né? Então, esse relacionamento aí, essa conexão com o mundo ideal e essa desconexão com o que é natural, tem trazido uma profunda comoditização das pessoas. As pessoas estão virando um negócio, né? Eu queria saber um pouco sobre o seu ponto de vista, sobre o ponto de vista da psicologia a respeito desses temas. Todos esses dados que você traz, né, Joyce, são dados muito importantes que para mim, do meu ponto de vista como profissional da área da saúde mental, são sintomas, né? Uhum, Então, tudo isso são sintomas de uma sociedade que adoeceu por conta dessa desconexão daquilo que é natural, né? Daquilo que pertence ao que tem de mais, como que eu posso dizer, daquilo que está ligado à nossa essência, né? Quando a gente fala de conexão com o meio ambiente, a gente fala de conexão com a nossa própria essência, conexão da onde a gente veio, né? De como a gente foi feito. Então, essa desconexão, ela gera todos esses sintomas que você traz aí para mim, uhum. né?
que são sintomas que, para mim, eles foram acontecendo de acordo com uma lógica materialista. A sociedade vive essa lógica materialista já há muitos anos, né? Desde do desenvolvimento da ciência, né? Do pensamento cartesiano e tudo mais. Claro que a ciência, ela é fundamental. Porém, eu acho que o ser humano tem uma tendência de extremos muito grande, né? E a gente foi para um lado muito daquilo que pode ser do ver para crer, né? Daquele materialismo empírico, né? Que tudo tem que ser provado através da experiência. E a gente se desconectou demais das coisas que estão além disso, né? Daquilo que, das ciências ocultas, digamos assim, né? Uhum. Das ciências sociais, daquilo que a gente precisa experimentar de outras formas, né? Então, esse pensamento materialista gerou essa desconexão, todos esses sintomas que a gente está vendo. E eu penso que isso que você fala, né? Por último, nessa questão das pessoas estarem se tornando produtos, né? Das pessoas estarem se vendendo e modificando muitas vezes os próprios corpos, as próprias mentes, fazendo de tudo para que essa venda aconteça, né? Uhum. Você vê que as pessoas pagam preço para poder se vender, né? Uhum. E um preço de um nível de autoexploração muito grande. Por que que hoje a gente explora o meio que a gente vive, né? Nós nos exploramos. A gente aplaude quem se explora, a gente se espelha nisso, a gente acaba se explorando também, consequentemente, né? Então, eu entendo esse movimento de extrema doença, de uma mentalidade assim muito adoecida, né? Então, essa questão das modificações corporais, né, que você traz, por exemplo, o quanto nós nos forçamos, né? A gente quer moldar o nosso físico, moldar a nossa estrutura a algo que não é natural, né, do ser humano. Eu penso que muitos procedimentos estéticos eles estão aí para auxiliar pessoas por N dificuldades que elas possam ter, mas o que a gente vê nos consultórios são pessoas realmente se perdendo em suas autoimagens por conta de uma estética nunca alcançada e de Idealizada, né? tentar idealizada e se moldar de uma forma que acaba sendo assim completamente antinatural, né? Exatamente. Então eu acho que hoje eu defino esse momento que a gente está na sociedade como um movimento antinatural. Nossa, aí faz todo sentido, né? Porque realmente nós estamos vivendo o extremo da questão ambiental também, né? E existe uma certa negação, né? Porque acho que até na linha da psicologia, né? Tudo aquilo que a gente nega fica mais fácil de gerenciar porque você não lida com isso, né? E a grande parte das pessoas, elas não lidam com as transformações ambientais ou as mudanças climáticas como uma verdade urgente, né? Acontece que, claro, isso não é um movimento que aconteceu de uma hora para outra, né? A gente está aí desde a Revolução Industrial falando da floresta deitada, né? Como se a floresta em pé, eles chamam, né, não tivesse tanto valor quanto a floresta deitada, ou seja, você desmata tudo e coloca tudo no chão e vê o quanto que a árvore vale sendo transformada em qualquer coisa que o valha, cavaco de madeira, combustível ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas é interessante esse movimento porque quando você fala, né, dessa questão da extrema violência com o corpo, a própria natureza, ela mostra pra gente que, né, nem nada na natureza é igual. Todo mundo tem sua individualidade, né? Você não consegue em uma única árvore ter folhas parecidas ou uma semente, né, mais de uma semente gerada de uma única árvore, elas não são iguais. Então a natureza ela mostra muito sobre isso. Ela fala muito sobre você estar em si quando você respeita a sua individualidade, né? E essa é uma lição que a gente realmente perdeu, né? Tentando modificar o nosso corpo para um ideal padronizado, negando as nossas raízes, né, ancestrais, porque quando eu tenho um nariz um pouco mais ondunco ou uma forma, um formato de um corpo, eu estou lidando com a história da minha família, né? E quando a gente história da minha família, a história de onde eu vim, a história da minha geografia. E quando eu considero esse espaço um espaço de história, de sagrado e que me traz individualidade, eu consigo talvez entender meu lugar no mundo, né? E aí, essa objetificação dos corpos, das histórias, do Instagram, né?
elas não colocam nesse lugar meio fantasioso e muito desconectado, como a gente falou, do material, da realidade. Então, eu sinto que as pessoas elas estão ficando pouco sensíveis a essas mudanças climáticas que eu te falei, né? Mudanças climáticas ou mesmo a dor, né? Você vê as pessoas, elas ficam chateadas por conta da guerra ou por conta de qualquer questão social. E ao invés delas realmente se colocarem ali na condição de humana, né? Assim, eu me sensibilizar com o outro, a gente coloca ou em discussão em pauta partido político, a gente, qualquer coisa que vale, mas você não consegue olhar o outro com uma certa humanidade, né? Então, aí você rola o feed do Instagram, vai subindo e aquelas mensagens pouco te afetam. E aí, uma coisa que eu queria também perguntar, né? Essa questão da rede social, porque, como eu falei, né? Tem todas essas questões que nos fazem, nos levam a uma associação com a ecologia, mas eu entendo que o grande vilão, né, que poderia ser a grande salvação, né? Porque eu posso promover, aliás, estamos aqui, né? Informações, eu acho que podem trazer consciência, mas realmente essa prisão que virou a rede social, né, desses comportamentos e tal, elas desligam as pessoas e as pessoas acabam ficando um pouco vazias de significado, de sentido. Penso que quando você sai do contexto, né, do contexto que te coloca numa condição coletiva, que nós somos seres humanos, nós vivemos no coletivo, num mundo finito, de recurso finito, totalmente dependente, todo mundo depende de todo mundo, aí a gente fecha a porta da nossa casa, vamos lá para a rede social e se retira daqui. Quando a gente se retira daqui, a gente perde esse vínculo com o todo, né? Eu não me encontro mais como parte desse contexto. Você acha que isso pode agravar situações de ansiedade, de depressão? Como é que funciona essa falta de conexão com aquilo que se vive, né? Seja com a família, com o planeta, enfim. Quando a pessoa está totalmente desligada e totalmente conectada no ideal inatingível para postar no Instagram, como é que funciona isso de maneira sintomática dentro do consultório? Eu acho que assim, esses sintomas, eles acabam se compilando todos dentro da rede social, né? Então, quando a pessoa, teoricamente, ela foge, né, do que está acontecendo aqui do lado de fora e entra na rede social, né, para poder, sei lá, fugir mesmo, né, se absorver ali no conteúdo e tudo mais, ali ela está se absorvendo no próprio sintoma. É como a pessoa se diluísse nesse próprio sintoma, né? Uhum, uhum, Porque a gente estava falando aqui, né, das pessoas que se vendem, quantas pessoas acabaram se tornando produtos nessa realidade materialista, uhum, né? De acabar alterando o próprio corpo e tudo mais. As pessoas entram nesse cenário para visualizar isso, para tentar se identificar com isso, ou criar algumas expectativas, algumas idealizações para a própria vida em relação a isso, uhum, né? Do meu ponto de vista, eu penso que todos nós mortais, a gente olha para tudo isso, pessoas que sim têm seus méritos para estarem ali, que têm muitos seguidores e tudo mais, a gente olha para tudo isso e no final das contas a gente sabe que não vai ter, ah, com né? certeza. Uhum, Eu acho que nenhum de nós realmente acha que um dia vai chegar, né, num determinado ponto ali de vida, de performance ou tudo mais, né? A maioria tem uma vida completamente diferente do que aquelas outras pessoas que estão vendendo ali aquela realidade. Mas você viver dentro dessa realidade que é totalmente fora da nossa, gera, né, facilita ainda mais essa desconexão. e gera uma raiva, né, Raquel? Porque a gente vê muito tal dos haters, né? Porque É, se o pessoal vende, também eles querem destruir aquilo que eles não têm, né? exato. Então tem esse movimento de você querer combater os seus próprios desejos de ter isso, porque eu penso que quando você está disposto a ofender alguém na internet, né, que nada justifica do meu ponto de vista a violência, né? Se você está disposto a gerar essa violência no ambiente social, é porque você está tentando combater algo que habita dentro de você, Uhum, né? Então, o que que aquilo te incomoda tanto a ponto de você sair do seu eixo e ter que ofender essa pessoa, uhum, né? Só que é mais fácil você ofender aquela pessoa do que você olhar para dentro e perceber que você quer aquelas características ou que uhum, você até tem aquela forma de pensar. De alguma forma você se espelha nessa pessoa, né? uhum, Na sua dificuldade, naquilo que você não se aceita, né? uhum.
Então, eu acho que a gente acaba encontrando prazer em visualizar realidades totalmente fora do contexto das nossas, né? Como uma fuga. É prazeroso, Uhum. né? É prazeroso você ver esse mundo ideal e, ao mesmo tempo, a gente combate isso porque é combatendo a parte nossa, né? Que, de repente, poderia estar olhando para outras coisas, poderia estar entendendo as suas próprias limitações, Uhum. né? Mas que a gente não está muito disposto a fazer isso, né? É, Então, esse movimento virtual, ele tem muito desses sintomas mesmo. Então, é uma fuga, é um prazer e é um ódio ao mesmo tempo, sim. né? Com certeza. E a gente fala assim desse ambiente virtual, porque ele realmente é o elo de conexão com a desconexão, né? Um pouco. O elo de conexão com a desconexão foi ótimo, né? Mas É, assim, o elo né, que te promove você se desconectar com o mundo lá fora, né? Então tá mais, as pessoas não se relacionam mais, né? Não conversam mais, enfim, elas estão sempre com o celular. Então tem essa desconexão com o que realmente está acontecendo. E aí eu percebo que, claro, nós, como seres humanos, né, nós temos nossos instintos, a gente tem uma conexão com o todo, né, com o que está acontecendo. Com o que está acontecendo no sentido de instinto. Você precisa entender ali se o seu corpo já está te dando uma mensagem, né? Porque a gente tinha isso muito lá atrás, né? A gente sabia quando tinha o perigo, a gente se olhava melhor, a gente sabia quando a gente estava com. Alguma coisa não estava muito legal, a gente conseguia, talvez, ter um pouco mais de tempo para olhar para si, né? E aí, quando a pessoa perde totalmente esse lugar instintual, né, que ela fica é, 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 totalmente ligada no externo, sem estar conectada com si, e, portanto, né, desconectada da sua essência, e, portanto, desconectada do que realmente vale a pena, né? Você acha que esse caminho tem volta? então, aí a gente entra naquela discussão que a gente estava tendo até vindo para cá, né, Sim. Joyce? Porque assim, eu vou compartilhar com vocês que isso é muito bom. É, a gente está nesse caminho que eu chamo de antinatural, né? Uhum, Não só na questão do nosso corpo físico, mas também do nosso campo mental. uhum, Então, eu penso que, da mesma forma que a gente explora hoje o meio, abusa, é super consumista, não se preocupa com nada, né, em relação a isso, é o mesmo nível de autoexploração que a gente está tendo em relação a nós mesmos. uhum, Então, o que que eu observo, né? No campo mental, a gente está sendo incentivado cada vez mais cedo a extrapolar aquilo que está dentro do que a nossa faixa etária comporta, uhum, né? uhum, Então, por exemplo, as crianças, os mini coachings, né, uhum, que a gente estava falando, são crianças que têm a sua infância completamente perdida, completamente tomada por conta da lógica materialista, né? E como a gente falou, é uma fase que não volta mais. Isso não vai voltar mais. Então, essa criança se perdeu completamente da sua infância, ela já está com preocupações de um adulto, e olhe lá, porque nem todo adulto tem essas sim, preocupações, né? Não é uhum, bem assim, né? Então, essa lógica acabou com a infância dessa criança, e é uma coisa que não vai voltar. E aí, o que que a gente vê? A gente vê adolescentes também que estão hoje se sentindo cada vez mais velhos e ultrapassados, né, que acabam não respeitando ali também, não conseguem entender o que que a faixa etária deles, o que que é possível ser feito, respeitar as fases dos processos deles de desenvolvimento. São adolescentes muito cobrados também, né, e que acabam forçando, explorando o próprio campo mental para poderem performar também numa idade muito precoce. E aí você vai tendo mais uma etapa da vida tomada por essa lógica, né? Quando chega na fase adulta, né? Vão lá se consultar com a Raquel, Aí vão lá passar comigo, porque eu sou especialista em adultos, não é mesmo? no caso. E se tem uma coisa que eu consigo falar, gente, é o impacto que isso traz na vida adulta, porque são adultos extremamente ansiosos. Aí a taxa de ansiedade que você traz ali nos dados agora no começo da nossa conversa, Uhum, né? uhum. Então são adultos extremamente ansiosos, porque pensa, quando a gente chega na fase adulta, é a idade que a gente tem mais responsabilidades na nossa vida, que a gente se cobra naturalmente mais, tem objetivos e tal. Só que a gente está falando de pessoas que já na infância já estavam se cobrando, já estavam se explorando ou sendo exploradas Uhum. para conquistarem coisas. Então, quando você chega na fase adulta, que é uma idade que aí sim é esperado isso, essa pessoa já foi tão explorada que ela não aguenta mais. Aí o que acontece? Acontece às vezes uma coisa simples na vida dessa pessoa, sei lá, ela compra um carro. Aí ela vai querer dirigir esse carro. Ela não consegue. Porque
É uma coisa simples, aparentemente, mas é uma responsabilidade a mais que ela não Não quer de suporta, jeito nenhum. né? Ela não suporta. Né? Então, já tive pacientes também que passavam mal nos meios corporativos, no meio do trabalho, com várias crises de ansiedade, porque já não estavam suportando mais aquela realidade de exploração. E você vê que, né, a natureza nos ensina, inclusive, que não dá para acelerar os processos, né? A gente acelera os processos por meio não naturais, né? Seja com defensivos agrícolas e tal, mas se a gente observar, né, não tem como a gente antecipar o crescimento de uma ave, ou enfim, né, o natural, né? Uma criança se tornar adulto. Então, existe respaldo e referência na natureza que essa não observância nos promove também essa perda, né, de si mesmo. E uma questão que você. E assim, até antes de entrar nessa questão que eu ia falar do capitalismo, uma coisa que você também falou sobre essa exploração, né, da criança e tudo mais. E o quanto que isso está ficando violento, né? Não só a criança, né? O corpo das pessoas, né? Esses ideais não alcançáveis, mas o quanto que isso está acontecendo de maneira igual, né, na natureza, né? Então, hoje, a gente já retira recurso da terra, a gente deveria ter uma terra e meia para que a gente conseguisse retirar recursos naturais para conseguir dar conta dos meios de produção atual, né? Porque essa questão da promoção do capitalismo, ela é muito complicada também. Grande parte da responsabilidade dos problemas que nós vivenciamos hoje está na nossa forma de consumir, né? Então a gente simplesmente não pensa, a gente compra e joga fora, compra e joga fora, compra e joga fora, né? E da onde vem, né? A roupa que a gente usa, né? Os elementos para o celular né? Que a gente faz uso também, nossa televisão, tudo vem de extração de recursos naturais. Só que a Terra é um ambiente finito, né? Com um aumento populacional importante, né? A gente está tendo mais pessoas no planeta, menos espaço para que esses recursos possam se regenerar, porque a Terra até se regenera, desde que ela tenha condições. A gente está mandando cargas de poluente o tempo todo para os rios, estamos ficando cada vez menos água para consumir, né? Qualidade de ar para respirar, e daqui a pouco a gente não vai mais dar conta de produzir recurso natural de fato para as pessoas que estão no planeta, né? Então, essa história a gente chama de economia linear, né? Então, você fica extraindo o tempo todo e depois né, como é que se fala? Da Revolução Industrial, o poder de extrair coisas da terra ficou muito mais agressivo, né? Então, a gente realmente extrai recursos naturais de maneira muito agressiva, né? Então, seja metais para usar no celular, seja petróleo para fazer o grande uso de plástico, de consumo de plástico, que a gente tem tudo, tem plástico na roupa, tem plástico, tudo que a gente consome tem plástico, né? Então, a questão a gente é refém de fato desse capitalismo, né? Não só para consumo de estética, como consumo de remédio, como consumo de qualquer coisa, né? Então, hoje em dia, por exemplo, hoje em dia, né? Já de um tempo para cá, né? Existe um conceito que chama obsolescência programada, né? Na época da sua vó, ela tinha a mesma geladeira lá, né? De 30 anos, não quebrava, passava da avó pro neto, pro bisneto, tá lá no seu sítio ainda, a geladeira da sua avó. Hoje em dia, os equipamentos, eles já nascem com uma obsolescência programada, ou seja, ele vai sair de linha, seja o celular, seja a geladeira, seja a televisão, e a gente simplesmente não imagina. A partir do momento que a gente joga o lixo para fora de casa, a gente não sabe para onde isso vai. A gente nem quer saber de reciclagem. Ah, reciclagem é coisa de ecologista abraçador de árvore. Não, reciclagem existe, inclusive, né, ela é necessária para que a gente consiga fazer melhor uso dos recursos, né, que não precise ficar realmente extraindo. Então, a maneira como se consome qualquer coisa, né, desde de consumo de informação, né, que vai nos fazer comprar desenfreadamente, como remédios, como imagem, como ela é um grande gatilho, né, para essas questões, para o tema social, de desigualdade social também, porque ninguém, né, como eu falei, né, se daqui a um tempo não tiver recurso natural e a gente precisar, né, enfim, tiver pouco espaço para plantar e tudo mais, certamente essa, né,
com pouco espaço, uma maior população habitando a Terra, com certeza quem vai sofrer vai ser as pessoas com uma desigualdade social mais importante, né? E eu nem digo esse o pessoal que já sofre, né? Mas eu digo a classe média mesmo, né? Porque quem acaba tendo possibilidades de compra é realmente quem tem possibilidade, quem tá ali com o capital, né? Então, e nós somos os que, aqui a classe, digamos, média para baixo, é o que realmente faz a economia girar, porque é a gente que compra o tempo todo. Então, essa construção do consumo desenfreado, a gente vê esse impacto totalmente ligado enfim, a degradação da terra, né? Então, é sobre um modelo de operar, tanto que as grandes indústrias hoje, as grandes empresas, elas já têm compromissos com produção mais limpa, até porque se elas não cuidarem da água, ou se elas não cuidarem, elas não vão ter água para produzir, ou recurso para continuar vendendo. Então, elas vão precisar se colocar dentro dessa linguagem que a gente chama de ESG, ou seja, cumprir compromissos básicos para que elas continuem com perenidade nos negócios, né? Mas essa questão do consumo, a gente percebe, né, que isso simplesmente não fala com as pessoas, né? Quando você tenta falar, cara, você já imagina, realmente você precisa comprar, realmente você está olhando, você sabe para onde vai o seu lixo, né? Uma coisa meio básica, mas como é que você está gerenciando o seu impacto na terra? Você só está consumindo, você só está. A maior parte das pessoas, que eu vivo numa bolha, né? Eu sou da área ambiental, então, assim, a minha rede fala sobre isso, mas a maior parte das pessoas nunca parou para pensar no impacto que elas têm. O que elas vão deixar para o filho, o que elas vão deixar para o neto, ou para si mesmo, né? Porque a gente está falando, porque quando a gente fala aí de aquecimento global, a gente está dizendo que a Terra tá para aumentar quase 4 graus, né? Então, você imagina, se a Terra é um grande organismo, e hoje a gente tem a nossa temperatura corporal está em 37,5 ali, né? Se a gente tem 38 graus, a gente já entra num mini colapso, né? Você já se sente mal. Imagina a gente aumentar 4 graus a nossa temperatura corporal. Então, existem os limites planetários, né? Que são temas importantes e interrelacionados, que quando a gente eleva muito a temperatura da Terra, a gente vai quebrando esses limites planetários, são 9 limites planetários, a gente já ultrapassou 6, e a Terra entra em colapso, né? E as pessoas simplesmente não olham para esse lugar. E aí você vai falar sobre isso? Talvez você é ecochata ou, né, ou qualquer coisa que valha. Eu não faço a linha da ecochata, né? Então eu sempre gosto de trazer bastante dados e informações, porque eu acho que a gente precisa realmente ter informações relevantes para passar para as pessoas, mas as pessoas estão numa grande negação do que está acontecendo. Como é que você vê esse movimento dessa negação, Raquel? Mas, Joyce, você fala assim, né? A Terra vai quebrar, vai entrar em colapso. As pessoas estão quebrando, as pessoas estão entrando em colapso. Né? A gente está falando de pessoas que são incentivadas a estar cada vez mais à frente na parte cognitiva, na parte intelectual e cada vez mais atrás na parte física. Aquele movimento de quebra, né? Então você tem que aparentar cada vez ser mais jovem, mas você tem que performar de uma forma como se você fosse cada vez mais velho. O ser humano está quebrando no meio. Né? Tá quebrando. Então, esse lugar de a Terra está quebrando não está tocando ele, porque ele ainda não adquiriu a consciência de que ele está quebrando em si mesmo, na sua própria realidade, naquilo que é natural a si. Uhum. Então, ele teria que fazer o caminho de volta. Ele teria que voltar a respeitar as fases dele. Né? Ele teria que tirar essa palavra de performance da boca, sabe? Assim. Se abraçar com toda a sua individualidade, né? E o que não tá tão perfeito assim, porque o que é perfeito falando em ser humano, né? Por que o consumismo não toca falar sobre isso? É que nem você fala sobre o álcool hoje, né? O álcool ele é uma substância que causa tanto, assim, acho que no ranking de substâncias que causa mal às pessoas, ele tá no top 1 ali, né? Mas é algo legalizado, todo mundo bebe no social, então ninguém fala sobre isso, né? O consumismo é esse mesmo raciocínio. Né? É um vício, as pessoas estão se perdendo nisso, mas é legalizado, não tem grandes problemas, né? Gera renda, gera, sei lá, um monte de coisa aí. Então é algo que é aceito, né? Então existem vícios na nossa sociedade, né, que eles são super aceitos. Então ninguém fala sobre isso, não é um problema, né?
Eu penso que se as pessoas resgatarem a sanidade mental, né, a saúde mental, buscando esse caminho de volta daquilo que ficou perdido, ou pelo menos tentando se encaixar no momento de vida que realmente está, respeitando esse momento, não sendo violentas consigo mesmas em primeiro lugar, talvez elas não se rendam tanto ao caminho dos vícios, porque são os vícios que vão gerar o consumo, a falta de consciência e todo o resto que é jogado e liberado de lixo no nosso planeta, né? Os nossos vícios geram essa destruição toda, né? Uhum. Vícios que são aceitos, que são bem tolerados, e a gente acaba não podendo falar, como você falou, né? Você vai falar sobre meio ambiente, sobre consciência ambiental, é cochata, sei lá o quê, vai lá, abraça uma árvore. Eu sou psicóloga junguiana, porque você não tá vendendo miçanga na praia. É É. isso, é o velho estereótipo, entendeu? Ah, Uhum. Raquel, lá vem você com essas ideias. Quantas vezes eu já ouvi isso falar, sabe, assim? Uhum. Porque é uma coisa que ninguém quer realmente olhar, porque é socialmente aceito, né? Faz todo sentido. E hoje, com essa história de você conseguir tudo online, né? Gente, os vícios aumentaram demais. Eu vou retomar aqui rapidamente essa questão da pandemia, porque a gente ainda colhe muito sintomas disso, mas a pandemia foi um grande convite para que todos nós pudéssemos olhar de volta para a gente, que a gente fizesse esse caminho de volta, Uhum. porque a pandemia foi um sintoma claro da nossa perda de controle. Nossa, total. E todo mundo teve que ficar ali em Eu casa. achei que a gente ia mudar, viu? Pois é, a gente tinha, né, Tinha esse chance. potencial, não é Tinha, mesmo? tinha, tinha. A gente tinha que olhar para si, você não tinha outra alternativa, você tinha que ficar ali, no teu espaço, Uhum. né? Você ia consumir, nossa, mas você tinha que limpar tudo que você comprou, era um pesadelo. Acho que as pessoas não queriam nem mais comprar coisas, né? De tanta perturbação que era esse processo. Então a gente foi obrigado a olhar, né? Mas aí passou, aí é aquela velha história, né? Aí a gente parece que vai esquecendo E teve desses gente que não aprendizados. conseguiu ficar nem dentro de casa, né? Porque existe o incômodo de ficar consigo, né? Acho Sim. que tem muita gente que não consegue fazer esse caminho de olhar pra dentro muito fácil. Não, hoje em dia eu atendo muitas pessoas que têm medo dessa solidão, de ficarem sozinhas e tudo mais, né? Mas eu acho que é isso também, porque quando a pandemia ela escancarou também o cenário das nossas doenças quando a gente ficou com a gente mesmo, né? Então, Uhum. tanto é que o número de casos de violência acabou aumentando muito, né? Violência familiar, porque é isso, aquilo que já existia é Pior. tomado, toma conta, Uhum. né? Então tudo emergiu. Era um movimento de tudo emergir mesmo, que é para a gente conseguir olhar e não negar mais o que estava acontecendo. Uhum. A pandemia era esse movimento, né? Para a gente não negar. Exato. Mas aí passa e aí a gente vai entrando de novo nessas escapatórias, nessas realidades aleatórias, Uhum. né? Ali do mundo virtual que a gente falou, na vida das outras pessoas, e a gente vai passando a negar de novo o que está acontecendo, porque é muito mais prazeroso, né? É, tem até dois pontos que eu quero citar. O primeiro é que, como você falou, né? Esse caminho de volta a si. Eu acho que muito nosso projeto nasceu Sim, nessa, né, conversa de café, porque a gente não estava no boteco. é, Conversa de café dizendo que, na minha opinião, que trabalho com projetos ambientais e eu lido com pessoas que são hipersensibilizadas, porque estão na área, com pessoas pouquíssimo sensibilizadas, né? E até quando eu dou aula sobre o tema, tal, que assim, a maior parte das pessoas que não veem importância nisso, realmente elas estão no processo muito externos a si mesma, né. E eu realmente acho que não tem outro caminho para a gente conseguir, transformar o cenário da Terra aqui de volta, que não esse retorno para si mesmo, né, porque, eh, as pessoas elas precisam estar dentro de uma questão individual, da normalidade, né, de que cada um é um ser único, né, com todas as diferenças, com todas as questões que o compõem, né. Nós não somos perfeitos frente a esse ideal, então sempre vai ter um lugar, digamos, que a gente se sente melhor, outros que a gente não está muito bem, mas até isso a observância da natureza nos mostra, né? Não tem só flores bonitas, tem uma que está mais murchinha, outra que está melhor, mas todas elas compõem ali, digamos, um jardim, né? E, e muito desse lugar, né, de que quando a gente derruba tudo
e faz prédios iguais e pinta o chão de verde, coloca tudo. Essa esquizofrenia de colocar tudo num padrão elitizado, certinho, de cores que ornam. Aí a galera fica também meio surtada, né? Também, porque você fica tão dentro de um modelo. E aí eu tava até pegando esse gancho, né? Eu tava lendo alguma coisa do Jung dizendo que quanto mais a gente se civiliza, acho que é a palavra, né? Quanto mais a gente entra dentro desse estereótipo do ser humano elitizado, né? E que a gente não dá vazão para nossa raiva, ou que a gente não dá vazão para aquilo que compõe o que é o ser humano, com todas as suas nuances, as pessoas também, elas vão trazendo para dentro todos esses contextos e elas também não ficam meio doidas, né? Também. Porque você começa a não se aceitar, né? Porque se você tem uma estética a ser seguida, né? É um padrão. Todo mundo tá seguindo, você percebe que tá seguindo aquele padrão. E você começa a se forçar a isso, você deixa realmente de valorizar os seus pontos fortes, aquilo que realmente é bonito em você, né? Uhum. Então, aí essa esquizofrenia é o quê? Porque aí você realmente, se vamos supor, se você mudar realmente para a estética que é esperada de você, você não se reconhece, uma parte sua não vai se reconhecer. Claro. Vai reconhecer, as pessoas talvez te reconheçam, você vende uma imagem, mas ali aquilo não te toca, né? Quando a gente faz só pra gente se misturar, pra gente ser aceita no externo, né? Porque tudo é No pro externo, externo, tudo é pro exato. externo, né? Isso não vai tocar você internamente. E isso vai dar algum problema de alguma forma depois, E as né? pessoas vão ficando extremamente violentas, né? Porque se elas fazem isso exatamente com o próprio corpo e tudo mais, quando elas querem que a natureza se dobre a elas, né? Uhum. Elas canalizam o rio que era curvilíneo. Aí elas vão lá e elas, prende os animais. Tipo, elas querem controlar uma força potente que aí uma hora vem a água e transborda tudo e fala, nossa, por que que isso aconteceu? A natureza é uma força, né? Mas as pessoas parecem que elas estão tão essa raiva de pertencer a um estereótipo, ela impacta fora também. Ela quer que a natureza se dobre a ela. É isso, E aí eu vou acabar exatamente. com tudo. Porque a pessoa se dobra. Essa violência é direcionada a si mesma. Ela perde o limite. Se a pessoa perde o limite de até onde ela pode ir com ela mesma, ela não vai saber o limite que ela pode ir no meio também que ela tá. E, inclusive, eu penso que o combate à violência é o principal tópico para qualquer coisa que a gente vai resolver no nosso planeta, né? Uhum. Então, é isso. Se a pessoa é violenta e a nossa lógica é uma lógica violenta, que as pessoas se quebram externamente, internamente, para poder performar, para poder ser aceita, né? Você vai quebrar tudo que está à sua volta. Ou se você vê tudo sendo quebrado, você não vai se importar. Não a ponto de você querer mudar. Não se importar o suficiente de você realmente querer falar sobre isso e fazer alguma coisa, né? É como se uma pessoa que tivesse, não tratasse sei lá, um trauma de abandono, ela também se pouco sensibiliza com um animal abandonado, por exemplo, né? Pois é. Quantas violências são cometidas, né, aí com os animais? Então, tudo isso é um processo. Então, assim, para o ser humano se encontrar de novo nesse processo com a natureza, ele tem que voltar a se encontrar na sua própria essência, naquilo que ele tirou dele mesmo ou foi tirado, Ou foi tirado. né? Ou foi forçado, né? Para que a gente consiga o quê? Se libertar dos vícios, né? Que o excesso de consumo é um vício, que a gente pare de extrapolar os limites de tudo que está à nossa volta, porque é uma consequência. Começa aqui dentro e vai se expandindo para fora, sabe? Eu acho que é muito importante esse caminho de volta e entender que a gente é parte de um todo, né? A gente não Uhum. tem. Quando eu falo de individualidade ou individualização, é você se reconhecer, né, como um ser que tem características únicas no mundo. Não importa se você tem um irmão gêmeo, né? Você Uhum. vai ter lá suas características e é isso que te compõe. Mas a gente não consegue, de fato, ser uma pessoa desassociada do todo, né? Então, entender esse caminho de volta, olhar o que a natureza pode nos apontar como caminho. Porque, assim, eu acho muito interessante na nossa conversa que o caminho de volta pode ser também pela observação da natureza, né? Porque às vezes as pessoas chegam na terapia também estão meio perdidas, né? Mas no sentido de. Quando a gente fala de observação da natureza, eu não estou nem falando sobre, vai lá para a praia,
É óbvio o benefício de quando você tira um tempo e vai pro meio do mato, te vai pra praia, mas é entender mesmo como que acontece, né? A natureza nos ensina sobre paciência, nos ensina sobre interdependência, né? A gente precisa da abelha, que inclusive está acabando, tem lugares que estão importando abelha para conseguir né, que os alimentos continuem sendo ali, né, polinizados e continuem sendo produzidos, porque não tem mais abelha. Então, a gente precisa da abelha que poliniza. Então, assim, todo mundo precisa de todo mundo. E eu acho que isso é uma das questões que a gente pode observar, né? O que a natureza nos mostra? Porque se a gente for voltar lá atrás, inclusive como é que se diz? A nossa preservação da espécie como ser humano precisava dessa observação, né? Precisava desse respeito ao todo. Então, eu acho que a gente está realmente num caminho de volta. Então, talvez observar a natureza e realmente fazer esse caminho para si mesmo, aceitar as suas falhas. Eu não sei nem se a gente pode chamar de falha, né? Mas tudo aquilo que compõe o ser humano, que nem tudo é bonito, frente ao que nos colocam como sendo bonito, né? Se aceitar, olhar para si, para que a gente possa tentar recuperar esse impacto ambiental que a gente está tendo aí. Será que você pensa que pode ser um caminho, É o Raquel? caminho. Eu acrescentaria só mais um ponto, que são as masculinidades frágeis também, que ainda regem a nossa sociedade. Se a gente conseguir, de alguma forma, combater esse tipo de violência, né? Porque hoje os índices de violência contra a mulher, contra crianças ainda é muito alto, né? E eu penso que esse masculino completamente desenfreado, né? Ferido também, né? Ferido, frágil, né? Uhum. Não tratado, ele acaba sendo uma grande consequência também para tudo isso, né? Porque você pensar que um masculino que consegue agredir ou acabar com a vida daquela que gera a sua própria vida, né? Porque se acabar com a vida de uma mulher é você acabar simbolicamente com aquela que te traz a vida, né? Essa pessoa ela pode ser capaz de qualquer coisa, né? E infelizmente a gente ainda tem esse trabalho aí na nossa sociedade a ser feito que também contribui para tudo isso. Esse lance do masculino, só fazendo os últimos pontos aí, eu acho que a gente já tá caminhando pro final, mas é engraçado porque o masculino, que é também um agressivo e ele é ferido, né? Ele demonstra em estatística de suicídio, né? Homem pouco pede ajuda, né? Pouco Sim. lida com o seu próprio sentimento. E aí me parece, eu tinha lido, eu não vou trazer referência porque eu não me lembro onde é, mas que o número de homens que se suicidam é muito maior do que de mulheres. Uhum. E aí é difícil para eles fazer esse caminho de volta, né? É Eles isso. foram, porque esse masculino que agride também não foi. É uma raiva que ele também não sabe expressar, né? Ele não trata a sua dor, ele não trata o seu sentimento, ele não trata todos os seus processos. E aí ele agride não só isso, mas como chuta o cachorro, derruba a árvore, dane-se, vou jogar as coisas. Não pode falar palavra no podcast, mas joga as coisas pra fora da natureza, ou explora o petróleo mesmo e joga contaminante É isso. né? Assim, ele é um sintoma também, né? E aí o nosso papel, infelizmente, acaba que a gente acaba tendo que denunciar, tendo que ir atrás. Normalmente não é as próprias pessoas que cometem, né, essas agressões que mudam, mas a gente, como sociedade, tem que tornar mais difícil e combater esse tipo de situação. Eu acho que é o que a gente vem fazendo já. Eu percebo um movimento das pessoas se unirem muito mais para esses casos, principalmente nós mulheres, que somos quem sofremos mais, né? E dificultar e expor para que um dia a gente possa acabar com essa realidade triste também, que tá tudo junto a essa missão aí nesse papel, né? Nesse processo de se resgatar a si mesmo. Porque não é natural, né? Que a gente acabe com a vida das mulheres, que a gente agrida as mulheres, né? Na nossa sociedade. Acabe com a vida num todo, né? Porque tá É, tudo. A pois é, gente tá acabando com a vida no planeta, no final das contas, né? é isso. E é impactando realmente um futuro E possível. eu quero muito que esses homens venham para o consultório, porque em 17 anos de experiência dá para contar nos dedos os homens que vieram ao meu consultório querendo realmente tratar, né, o perfil abusivo, violento. É muito difícil
dessas pessoas procurarem ajuda, mas eu espero que somente. Homens, por favor, procurem psicólogos. Pelo amor de Deus. Por favor. Eu acho que, bom, acho que é um pouco sobre isso, Raquel. Não sei se você tem mais alguma coisa a adicionar sobre esse nosso bate-papo, que você acha importante. Ai, não, Joyce, foi ótimo. Adorei conversar com você aqui pela primeira vez no podcast. Nós estamos riquíssimas, muito chique. Bom, também compartilhando meu Instagram pessoal, é Joyce com Y Francoso, COSO, né? Então lá eu tô sempre divulgando temas sobre sustentabilidade, sobre as questões ambientais, no LinkedIn também, Joyce Francoso de Oliveira, pessoal aí mais corporativo, e a gente também tem o Todo e o Eu. Meu Instagram pessoal é o psico.raquelcarvalho. Me acompanhem por lá. Eu estou postando conteúdo sobre psicologia. E aí vocês podem tirar suas dúvidas e conversarem um pouquinho comigo. É só realmente a gente observar tudo que foi dito, né? Acho que esse trabalho de encontro com si, avaliar seus consumos, né? Entender que não adianta negar, porque o que está acontecendo, então é importante que a gente acorde, para que a gente tenha tempo de fazer alguma coisa. E teremos mais podcasts ainda também, então nos acompanhem. A gente vai ainda falar muito sobre esse encontro do todo e do eu, para que a gente possa achar a chave aí para uma transformação significativa, tanto da natureza quanto da psique humana. Falei certo, Raquel? Falou, certíssimo. Então, pessoal, obrigada. Beijo. Vamos dar um tchau aqui. Obrigada para vocês terem nos assistido até aqui. Beijo. Tchau, tchau.